Bom dia, pessoal. Essa é uma videoresenha para a disciplina do professor Márcio, do primeiro período, Estudos Socioculturais de Educação Física, Esporte e Lazer. E a resenha a qual eu fiquei responsável é do livro A Corporeidade na Escola, Brincadeiras, Jogos e Desenhos, do autor Márcio Xavier Bonorino Figueiredo. O autor ele possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Educação e Filosofia pela Universidade de São Paulo. Ele é atualmente professor da Universidade Federal de Pelotas e ele tem experiência na área de educação, com ênfase em educação infantil, atuando nas principais áreas como infância, crianças, pesquisa, formação de educadores, educação física, entre outros. O objetivo do livro a qual eu li, o livro ele aborda questões sobre o sistema imposto pela escola, como a disciplina do silêncio, em que são aprisionadas a corporeidades e, com ela, a espontaneidade e a criatividade da criança na escola. Para vislumbrar qual o ambiente que importa construir a serviço de uma educação menos dominadora, procura-se penetrar no mundo das brincadeiras e dos jogos das crianças, visto como um processo de conhecimento e uma linguagem. Através dos jogos e das brincadeiras, a criança busca entender o mundo e expressar sua maneira de vê-lo. O objetivo do livro é trazer para a gente como as brincadeiras, os jogos e os desenhos são muito importantes para as crianças no ambiente escolar. O livro ele é composto por 6 capítulos, sendo eles Trilhando as Teorias, o primeiro capítulo, o segundo, Caminhos Percorridos na Análise do Cotidiano, terceiro, Espaços da Escola, a Descontinuidade com a Realidade Vivida, quarto, a Sala de Aula, quinto, a expressão da corporeidade nas brincadeiras, jogos e desenhos infantis, e o sexto, um ponto de parada. O autor ele inicia o primeiro capítulo, Trilhando as Teorias, nos levando a pensar sobre o papel que os professores desempenham nas escolas, e se os mesmos se questionam sobre o que fazem, o porquê fazem e para que fazem. E que devemos pensar sobre a questão do corpo na educação. A escola, muitas vezes, faz com que o aluno se torne submisso e passivo, seguindo ordens e não sendo um cidadão crítico. E, na educação física, a escola obriga que os corpos sejam disciplinados e controlados, não existindo liberdade corporal e de expressão. No capítulo subsequente, Caminhos Percorridos na Análise do Cotidiano, foi realizado um estudo sobre a inserção no contexto histórico-social da escola, no ano de 1988, em uma escola em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sendo esse estudo uma reflexão sistemática sobre a análise crítica do trabalho cotidiano dos educadores. No capítulo 3, Espaços da Escola, a descontinuidade com a realidade vivida, o autor nos traz à tona de como as regras e as normas são impostas aos alunos, ou seja, apenas aos alunos, pois os professores transitam e permeiam como bem entendem nas escolas. Outro aspecto importante nesse capítulo é a questão de preconceitos e discriminação. O autor ele traz para a gente em como a escola se coloca sempre contra qualquer prática, mas limitam a liberdade de expressão das crianças e sua própria corporeidade. E esse aspecto é um aspecto abordado no capítulo 4, com o título Espaço de Controle da Corporeidade das Crianças, que trata sobre a questão de seguir os padrões exigidos pela escola, que pode ser um indicativo do sistema capitalista existente no país, que impõe padrões e sistemas os quais todas as escolas devem utilizar. No capítulo 5, a expressão da corporeidade nas brincadeiras, jogos e desenhos infantis, o autor resgata a fala das crianças em como elas desenvolvem brincadeiras e jogos, como elas dividem grupos e o jeito ao qual a inocência de ser criança torna o brincar tão simples e satisfatório para todos. Ele relata também que os desenhos estão sendo extintos das escolas, pois são vistos como desnecessários, já que a escola impõe que estar na escola é coisa séria. Contradizendo a isso, o autor coloca em seu livro desenhos de crianças anônimas, explicando como são realizados alguns jogos e brincadeiras. No último capítulo, Um Ponto de Parada, o autor conclui em como a escola pública tem por objetivo não a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças das classes populares, mas sim o objetivo de prepará-las para a submissão de normas ao processo. A conclusão.
a minha conclusão, né, pessoal? O livro ele é muito interessante e ele abordou temas de extrema importância para nós futuros professores, pois explicitou em como a realidade escolar muitas vezes é diferente, vista agora como um olhar profissional, daquela a qual vivemos em nosso processo de ensino quando alunos. E também concordando com a conclusão do próprio autor no livro, e quando ele disse que o professor quem deverá mudar a sua forma de relação com as crianças e com o conhecimento, pois já não mais será detentor de um saber pronto e acabado, mas deverá construir o conhecimento e as relações coletivamente pelo grupo como um todo. O professor que deverá se posicionar e buscar meios para ser contra esses sistemas os quais as escolas devem seguir, que são impostos pelo Estado muitas vezes ou pela Secretaria de Educação. E é isso. Esse foi a minha resenha do meu livro.